pessoal ligado aí no YouTube, meu nome é Hugo e eu vou estar passando aqui para vocês a introdução à escrita japonesa, né? Introdução à língua japonesa também no modo geral. Como está escrito aqui do lado, né, em japonês, na escrita padrão, né, na escrita antiga, é Nihongo no Kakikata, que seria a forma da escrita em japonês. Bom, quais são os tipos de escrita em japonês? Você já deve ter percebido que o japonês é um treco muito estranho, né? Você tem, parece que desenhos ao invés de você escrever. E realmente, são praticamente desenhos, a gente vai ver isso mais pra frente. E eu vou dividir a escrita japonesa em duas partes, dois vídeos em si. Mas ele está dividido em três tipos de escrita, né? Nós temos a escrita em kana, que é essa aqui, ó, né? Aqui eu tô mostrando como é que é escrito kana em japonês, né? Mas não é desse jeito que é escrito o kana. Eu vou mostrar para vocês, vou focar, e é esse daqui que eu vou focar o vídeo de hoje, né? Então vai estar focado no kana. Do kana surgem duas escritas diferentes, né? Que são bem usadas no japonês. Eu diria que são as principais até. O kanji é bem importante no entendimento, né, da escrita, mas o kana acho que tem mais importância gramaticalmente, eu diria. Então a gente vai focar bastante no kana hoje. E depois, no próximo vídeo, a gente vai botar aqui o kanji mais o romanji. O romanji é bem fácil, que é escrita romanizada, e vou focar bastante no kanji mesmo, né? Então vamos para o kana. Como eu disse, né, o kana ele é dividido em duas escritas diferentes, né? Nós temos o hiragana, que você pode perceber aqui, ó, o kana aqui, ó, né? Ele só foi mudado aqui porque, se você conseguir perceber, por exemplo, você lê hirakana, essa diferença entre as tonalidades, entre o ra e o ka, é um pouco discrepante, né? Então, essa diferença da tonalidade vai influenciar no porquê que a gente alterou aqui para o ga. Né? Já para o katakana, como a gente já tem uma sílaba tônica antes, né, uma sílaba que é mais forte, essa mudança para o ka já não é tão discrepante. Então o kana já vem aqui sozinho. Mas o que significa hiragana, né? O kana em si, né, que eu já explico esses dois kanjis aqui, né? São kanjis, são os caracteres chineses. Eu vou explicar isso lá para o kanji também, melhor, mais denso. O katakana ele é o silábico, vocês entenderam, é escrito em sílabas, né? Do japonês, né? Então esse primeiro kanji aqui ele significa temporário ou interino, e o segundo é nome, então seria um nome interino, um nome temporário. Visto que o kana, né, surgiu, os dois, né, o hiragana e o katakana, surgiram dos caracteres chineses, é uma derivação dos caracteres, né? O katakana em si é um pouco diferente, e o hiragana é a derivação de um caractere específico, né? Então esse primeiro kanji aqui do hiragana, que significa hira, né? É lido como hira. Ele significa plano, liso ou pacífico, né? Dependendo do contexto. Que seria uma escrita plana, né? Não sei se facilita muito o entendimento, mas às vezes você consegue ligar as duas ideias. Já para o katakana fica um pouco mais fácil. Esse primeiro kanji aqui, ele significa de um lado só, ou folha, ou fatia. Esse primeiro kanji a gente entende como fatia, porque ele surgiu de uma fatia de um caractere. A gente fatiou um caractere chinês, né, do kanji, e ele vem e surgiu esse katakana. Esse katakana surgiu de uma fatia desse caractere. Isso vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, primeiramente, a gente vai dar uma olhada no hiragana. Né? Como eu disse, ele é uma derivação dos caracteres chineses. Esses primeiros aqui, ó, toda essa primeira linha, essas primeiras linhas aqui, são todos caracteres chineses, né, o kanjis. E aqui no meio a gente tem já o caractere simplificado, que com a escrita, né, você vai escrevendo rápido e aí acaba simplificando esse caractere. Ele é um pouco difícil de escrever, alguns são mais demorados, e por isso você escrevendo no dia a dia, você com a evolução da língua, você vai tendo umas simplificações. Do mesmo jeito que o português tem as variações linguísticas, né, regionais e tudo mais, a gente tira algumas letras quando a gente vai falar, ou tira algumas sílabas quando a gente vai falar alguma coisa. Por exemplo, C do mineiro vem de você, que vem de você, então tem toda essa evolução da língua também, né?
Então, a segunda linha aqui, né, seria a simplificação, né, e abaixo seria o hiragana, que vem dessa simplificação. Então, o hiragana vem da simplificação, né, é derivado de um caractere específico, de um caractere inteiro. Então, vocês conseguem ver aqui. Né, como eu disse aqui, o hiragana é um dos silabários da língua japonesa. Silabários, agora falei certo. É usado para todas as palavras que não existe um kanji, ou existia e ele seja pouco usado. Ou também, sim, verdade, ou também é usado para partículas da língua, né? Conectivos, conjunções, todos esses são utilizados o hiragana para ser escrito. Por exemplo, o nosso ha aqui, né, que eu vou passar para o próximo slide. Nós temos aqui o ha, né? Ele também é usado como partícula e nessa partícula ele tem uma leitura diferente. Ele é lido como wa. Então, como partícula ele é lido como wa e dentro de uma palavra ele é lido como ha. Tá? Então, por exemplo, se eu falar watashi é eu, né? A gente vai usar o watashi. Então é wa, ta, cadê o ta? Wata, yushi, yushi. Né? Então vai ser watashi. A gente não vai usar o ha. O ha ele vai ser para partícula. Então, por exemplo, se eu falar watashi wa, eu sou. Seria a ideia de eu sou. Aí ele estaria como partícula. Ele teria essa leitura diferente. Então seria wa, ta, shi e wa, ok? Bom, o japonês ele é escrito como ele é ouvido. A única diferença é quando a gente vai ter essas partículas aqui. Mas de outra maneira, todos esses caracteres aqui, eles vão ter uma leitura só, né? E então você vai conseguir escrever direto de como você escuta a palavra, né? Então já é bem direto. É claro que você vai ter que identificar as estruturas, né, para poder mudar o hiragana que você vai querer usar. Você identificar que o a ali é uma partícula e não a parte da palavra. Você vai usar a partícula ha aqui, né, a partícula wa. E para modificar o som de um desses caracteres, você, por exemplo, está se perguntando, fala, como eu uso ji? Você vê bastante o ji na língua japonesa e ele não está aqui, né? O ji ele vai usar esses dois elementos, né? Existem dois elementos para mudar esse som. O dakuten, que se parece com uma aspas, né? Eu vou mostrar aqui para depois. A gente chama ele de tenten também, que são dois traços, tenten. Fica bem fácil de lembrar. E o handakuten, que é um pequeno círculo, né? A gente chama ele de maru também, que maru é círculo em japonês. Então fica bem fácil de conectar as duas ideias aí. E os dois eles são posicionados no canto superior direito de um caractere kana. Esses dois aqui eles vão ser usados para o hiragana e para o katakana também. Então esses dois elementos vão ser usados para os dois. Eles vão ficar mais ou menos aqui, ó, em cima de um caractere, tá? Eu vou passar aqui que aí a gente consegue mostrar melhor. Essa tabelinha aqui tem no Wikipedia. O Wikipedia tem bastante informação sobre essas escritas e tem muita coisa interessante também sobre a história e o surgimento da língua. Então eu aconselho bastante a dar uma procurada. Que é bem legal você estudar a língua em si, além da linguística em si, né, e a história da língua. Isso é bem legal. Bom, e aqui nós temos o handakuten, é o maru. Ele modifica a leitura do ha, né? Ele modifica o ha para o pa. Então o pa seria o ha com o maru em cima. Já o ba seria o ha com o tenten, né? E aqui nós temos essas variações, né? Então, somente para alguns você consegue usar esse tenten. Somente para esses daqui que eu estou mostrando, né? Você não vai poder usar, por exemplo, o tenten para o né? Seria o N do português. Você não vai conseguir usar o tenten, porque ele não vai significar nada. Então, são só alguns caracteres que vão utilizar. E vale a pena ressaltar também que esse o i e o e já caíram em desuso, eles não são mais utilizados, tá? E aí eu aconselho bastante você usar os aplicativos, né, para aprender outras línguas, né? Tem vários aí para celular, então eles são muito bons para te ensinar a ler o hiragana, para você decorar, né? É bem decoreba mesmo, você tem que lembrar de todos esses caracteres, você vai ter que se lembrar de algum jeito, então é decorando mesmo. Do mesmo jeito que você aprendeu o alfabeto em português, você vai ter que aprender o alfabeto japonês, que é um alfabeto diferente. Querendo ou não, você vai ter que aprender de novo, né? Você vai começar do zero, né? Começar como se fosse uma criança mesmo, aprendendo a língua em si. Então essas são as modificações
da tonalidade, né, do som de cada sílaba, de cada caractere. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, para facilitar aí, para a gente poder entender algumas características específicas. Então, como eu disse aqui, o tenten no shi vai transformar ele em di. Então a gente tem a leitura aqui, ó, ka, ji. Então temos kanji, que é o kanji, né? Seria a terceira escrita japonesa. Aqui, depois, nós temos uma expressão interessante, que é, vamos tentar ler aqui, né? O, ha, esse ha vai ser ha mesmo, não vai ser o a. A gente consegue ver que ele não está como partícula aqui, ele não está separado. Ele está na palavra inteira, né? Então vai ser o, ha, yo, u. Vai ser o, ha, yo. Esse u aqui, ele não vai ser lido como u, ele vai ser lido como um prolongamento dessa sílaba yo. Então sempre que você vê um yo ou qualquer outra sílaba com uma vogal depois, provavelmente vai ser um prolongamento dessa vogal anterior. Então esse u não vai ser lido como o hayo, vai ser lido como o hayo. Você consegue perceber essa constância, né, da língua japonesa. Não é que nem o português, né, que tem toda essa... Você percebeu o tom, né, e a discrepância entre as sílabas, você consegue ver que é bem mais discrepante, né, o som das sílabas. Já no japonês é um pouco mais constante, né, é mais liso, mais tranquilinho de ler. Beleza, a próxima coisinha nós temos aqui é konnichiwa. Esse aqui todo mundo conhece, todo mundo que assiste anime aí também vai saber o que significa isso. E esse konnichiwa seria o boa tarde. Diferente do que o povo pensa, konnichiwa não é olá, konnichiwa é boa tarde. Então se você tiver em outro horário do dia, se tiver de manhã, por exemplo, você vai usar o hayo, que é bom dia. Então não é bem um olá. Um olá, quando você vai falar com uma pessoa que você nunca viu na vida, você vai falar hajimemashite, que seria mais ou menos como se você falasse, primeira vez que eu te vi. Não é bem um olá também. Então, tem que tomar cuidado com isso. Konnichiwa não é olá. Konnichiwa é boa tarde. E para a noite, você fala konbanwa. Konbanwa, boa noite, né? Então, vai mudar aí dependendo do dia. Embaixo aqui nós temos a próxima, que seria só para mostrar esse tsu aqui, o tamanho dele, em comparação com o que a gente vai ver na próxima aqui. Esse kutsu, essa palavra significa sapato. Kutsu é sapato. Então, só para mostrar aqui o tamanho do tsu. Depois nós temos aqui esse tsu pequeno, tá vendo que é menor? A gente consegue perceber. Às vezes é difícil de identificar, principalmente para alguém que está começando, é difícil de escrever diferente também. Então tem alguns papéis para caligrafia que ele vem com os quadradinhos, e esses quadradinhos você tem que escrever do tamanho do quadradinho para poder praticar a sua caligrafia. Da mesma forma que a gente tinha prática de caligrafia quando você era pequeno no português, vai ter para o japonês também. Então eu aconselho fazer bastante, porque a escrita é algo bem importante. Principalmente para kanji. Vocês vão ver na próxima videoaula aí. Então aqui nós temos o tsu pequeno, que a gente chama, né? E ele vai servir como uma pausa fonética, né? Então, se estiver lendo em um tempo certo, por exemplo, um tempo para cada sílaba, né? Você vai dar uma pausa fonética, você vai parar de falar e dar um tempo e falar o T. Então aqui vai ser mate, mate, mate. Então esse mate significa espere, né? O T aqui é a conjugação do verbo matimas, que significa esperar, né? Então mate seria a forma espere, né? Seria como você estivesse pedindo para esperar. Também tem outros contextos, então vai variar de acordo com o contexto. Bom, outra coisinha interessante. O IA, quando ele está nessa forma pequena aqui, ele vai mudar também. Não vai bem mudar, né? Vai ser o I, Shi, Ya. Como você estivesse lendo Isha. Só que esse Ishi, Ya, esse I no meio vai desaparecer. Então ele vai se tornar Isha. Então, Isha. Esse Ya vai estar junto com o Shi, vai formar o Sha. Então, Isha seria médico em japonês, né? Bom, a próxima aqui é um pouco mais complicado. Nós temos 2 tsu pequeno e um Ya pequeno, né? Então, esse aqui é um pouco mais complicadinho. Mas I, pausa, Te, Ra, pausa,
shai. Então, iterashai. Iterashai. Tá vendo que essa pausa às vezes vai ser um pouco com um chiadozinho antes do shi? Também acontece. Né? Então, iterashai. Também é bastante conhecido dos otakus aí, fedidos do mundo. Iterashai é quando você sai de casa, você vai falar itekimasu para alguém que tá em casa, vai continuar na casa, e essa pessoa vai te responder como iterashai. Esse itekimasu seria a ideia de você falar vou e volto. Vou, mas eu volto. Tá? Não se preocupe, eu vou voltar. Seria nessa ideia. E o iterashai seria vá e seja bem-vindo. Seria mais ou menos nessa ideia. É um pouco diferenciado, mas vai ser muito interessante essa variação das ideias, né, quando você fala alguma coisa. E aqui embaixo nós temos uma frase inteira que eu tentei botar aqui para vocês praticarem. Então dá uma pausinha no vídeo para tentar ler isso sozinho. Eu aconselho bastante você já praticando. Volta lá, volta um pouquinho o vídeo. Eu vou botar os tempos aí nas tabelinhas para vocês poderem voltar mais fácil. E aí vai praticando, né? Então eu já vou ler a resposta aqui para vocês. A gente tem kanji o. Esse o, né, ele vai ser sempre lido como um o, não um o, né? Vai ser mais um o. Ele está como partícula aqui também, então a leitura dele é diferente. Então, kanji o yomeru no ga muzukashi nano de hiragana de yatte mimashou. Tá vendo o show aqui de novo? Não é só chá que existe, é show e shu também. Então tem essas variações. Então, kanji o yomeru no ga muzukashi nano de hiragana de yatte mimashou. E o que está dizendo nessa frase? Como ler kanji é difícil, né? Essa primeira parte aqui. Como ler kanji é difícil. Esse no de aqui tem a ideia de como, né? De caso consequência. Como ler kanji é difícil, vamos tentar ler em hiragana. Esse D também está como partícula. Mas ele vai ter a mesma leitura, isso não tem diferença. Então, como ler kanji é difícil, como escrever, desculpa. Não, ler, tá certo. Como ler kanji é difícil, vamos tentar em hiragana. Então, vamos tentar ler em hiragana ao invés de ler em kanji. Seria essa a ideia. Aqui embaixo, a gente tem outro exemplo. Gohan wa kurokunai. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que o arroz, esse wa aqui vai estar sendo com uma partícula para identificar o sujeito da frase. Na verdade, o ga é usado como identificador de sujeito e o a também seria um identificador de sujeito, só que como se fosse um identificador secundário. O ga ele identifica diretamente o sujeito, né? Então esse wa está referindo ao arroz, né? Então o arroz não é preto, o arroz é branco. Então esse nai aqui seria a forma negativa de kuroi. Kuroi é preto e a forma negativa de kuroi seria não é preto. Então o arroz não é preto. Tá? Eu botei esse o aqui simplesmente para a gente entender ele como partícula também, assim como o o. O o seria um identificador de objeto direto, se eu não me engano. Então ele identifica, seria como você falasse, por exemplo, quando você entrega alguma coisa a alguém, certo? Então esse alguma coisa seria o seu objeto direto. Esse o está identificando quem é o objeto direto. Yomeru, que seria ler, né? Ler o que? Ler o kanji. Então kanji o yomeru. Ler o kanji. Ok? Identificador de objeto direto. Então essas são as partículas. Isso talvez vai render outro vídeo também. A gente vai ter que fazer depois. Mas é bem interessante também a gramática da língua japonesa. É um pouco complicadinha, mas depois que você pega o jeito, vai tranquilo. E agora, o mais interessante de todos, e o mais chato também, ninguém gosta do katakana, tadinho. O katakana ele é só utilizado, não tão raramente, né, mas ele é só utilizado para identificar palavras, né, de outra língua. Então, por exemplo, eu vou querer escrever em japonês, mas uma palavra que não é japonesa, né? Por exemplo, eu vou escrever açúcar em inglês, né, sugar. Vou escrever sugar em japonês, eu vou usar o katakana. O katakana, ele, como eu disse aqui, não tem nenhum valor conceitual, né, senão unicamente fonético, para você poder escrever, né, foneticamente igual a outra língua
né, a palavra de outra língua. Então ele também é usado para representar onomatopeias em mangás e animes. Então esses otakus aí vão identificar também bastante o katakana. Eles não vão usar hiragana, tá? Por exemplo, vocês conseguem ver aqui bastante o ko, né? Esse ko vai aparecer bastante em mangá, como soco, por exemplo, barulho de soco. Então vai ter essas onomatopeias. Nome científico, né? Normalmente o nome científico vai ser em língua estrangeira, dependendo do latim, né? Então, com certeza vai ser uma língua estrangeira e você vai usar o katakana. Palavras ou nomes estrangeiros também. Então, se você não é do Japão, você vai escrever seu nome em katakana. A não ser que você seja um cara bem doido e queira fazer seu nome em kanji. Não aconselho, porque não é muito útil também. E outra coisa, também enfatiza certas expressões em texto. E como eu disse, né, o katakana ele é uma fatia do kanji. Então você consegue ver aqui que esses radicais do kanji, né, essas partes do kanji, de um kanji inteiro, deram origem ao katakana, a um caractere do katakana. Então por isso a fatia, isso é bem interessante de perceber. Bom, e para modificar o som, né, aqui nós temos a tabelinha, a mesma tabelinha, com a forma de escrita também, vocês conseguirem ver aqui, né, como é que você escreve eles. Então você vai ter primeiro esse traço, depois esse segundo traço. A contagem de traço é algo bem constante também no japonês, vocês vão ver bastante, principalmente na aula de kanji. E novamente aqui a gente tem o i e o e, que também caíram em desuso e não são utilizados, beleza? E pro katakana só tem uma coisinha diferente. E aí vai ser basicamente a mesma coisa com tenten, com maru, vai ser exatamente a mesma coisa, com a única diferença que nós temos uma nova estrutura. Esse caractere aqui, ó, seria um tracinho, ele seria para alongar a vogal, né, anterior do caractere anterior. Do mesmo jeito que a gente usou, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, do mesmo jeito que a gente usou esse U aqui para alongar o Yo, a gente vai usar esse caractere novo aqui, essa estrutura nova, né. Então se você estiver escrevendo na horizontal, né, como a gente está escrevendo aqui normalmente, você vai usar esse tracinho, né, para a direita, esse tracinho na horizontal. Se você estiver escrevendo na vertical, outra coisa que é interessante falar, o japonês escreve também na vertical, da direita para a esquerda, tá ok? E não é da esquerda para a direita, então vai ser na vertical da direita para a esquerda. Então você faz a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e assim por diante. E aí na vertical você utilizaria esse caractere aqui. Outra curiosidade aí para vocês, até por isso que alguns mangás, a maioria deles, né, você lê de trás para frente, que ele começa da direita para a esquerda, né? Na leitura vertical. Então a maioria das revistas e livros do japonês vai começar da direita para a esquerda também. Então como se estivesse lendo ao contrário. É um pouco difícil de acostumar, mas é bem legal também. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então a maioria das vezes você vai estar lendo algumas palavras em inglês, só que com sotaque japonês. É basicamente isso. Por exemplo, nesse primeiro aqui, nós temos chi-ki-in. Então, chicken. E o que você acha que é? Já vai relacionando aí. É chicken, do inglês de galinha. Então, essa palavra, como não existia, ou como às vezes é utilizada para, por exemplo, roasted chicken, que é aquele peru de Natal, né? Você vai usar esse chicken aqui. Eles não tinham roasted chicken na época, e não tem nenhuma palavra em kanji para fazer o roasted chicken, então a gente vai usar o katakana. Então aqui nós temos chicken, do inglês. Então, chicken, com sotaque japonês. Você vai ver aqui embaixo, nessa daqui é mais interessante. Restaurant. Restaurant, né? Então o que está escrito? Restaurant, que é do inglês de restaurant, né? Não sei se minha pronúncia do inglês está tão boa assim, mas é como se você tivesse com sotaque japonês. Então, restauranto. Então seria restaurant. É bem engraçadinho como é que é lido. Tá ok? E aqui nós temos a primeira vez que aparece nossa estrutura. Então a gente vai estar alongando o ko. Ko-ri. Então corre. Essa é meio difícil de saber, mas ela vem de coffee, do inglês também. O inglês tem bastante influência no japonês também, assim como o chinês teve, o inglês tem bastante hoje. Então vem de coffee, de café. Então essa aqui significa café. Próximo aqui nós temos o yo pequeno. Então ele vai modificar o chi. Então vai virar chi yo, né? Cho. Chocoreto. Chocoreto.
Você já consegue identificar, essa é famosa, né? De chocolate. Chocolate. Vem de chocolate do inglês. Então, chocoretto. É só ler com o sotaque japonês que você vai conseguir pegar essas palavras aqui. Table também, a mesa em japonês, você vai ler teburu. É table, mas é teburu, porque você está lendo com sotaque japonês. É bem legal. Outro aqui interessante também, nós temos o tenten para modificar o shi, né? Outra coisa, como é que eu vou diferenciar o shi? Deixa eu até botar, eu consigo botar a caneta aqui? Não, né? Como é que eu vou diferenciar o shi, né, que é esse daqui, do tsu, por exemplo, né? O shi, ele vai descer com esses dois tracinhos, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar com o mouse, né? Dois tracinhos aqui, depois vai subir, como se estivesse fazendo um shi do hiragana mesmo. Então você desce para depois subir. Já o tsu, você vai da esquerda para a direita, fazendo os dois tracinhos, 1, 2, depois desce, como fazendo um tsu mesmo. Então você vai da esquerda para a direita, depois desce. Essa é a diferença. É um pouco difícil no começo, mas você vai conseguir pegar depois. Então aqui com tenten, o shi vira ji. Com a variação do yu, vira ju. Ju. E não shu, vira ju. Jutsu. Jutsu. Que é juice, do inglês. Então, suco, ok? Vamos, por exemplo, esse daqui, que é cha. Outra coisa, que nós temos o tsu pequeno aqui. É a mesma ideia do hiragana. Ele vai ter uma pausa fonética, tá? Então é ketcha, pausa, pu, né? Ketchup, vem de ketchup, né? Do inglês também. Então, do ketchup, nosso português, falando bem portuguesado, né? Ketchup. Então, nós temos o ketchup, tá? E aqui, nós temos um que é muito utilizado lá, que é konbini. Konbini, vem de convenience store, que é as lojas de conveniência, que é bem comum lá no Japão. Então elas são chamadas de konbini. E aqui nós temos uma outra frase, né? Como a gente não usa katakana para escrever frases, né? Para escrever sentenças completas, a gente só escreve palavras estrangeiras ou onomatopeias. A gente não vai ter uma palavra inteira escrita em katakana. Aqui nós temos, por exemplo, em hiragana, né? No começo, katakana e hiragana depois. Então nós temos genki ni narutameni, genki ni narutameni, para você ficar bem, para você se tornar bem. Esse naru é de se tornar. Genki ni narutameni, para você ficar bem. Se beber café é bom, tá? E as onomatopeias aqui embaixo, nós temos ping-pong, por exemplo, ping-pong, quando você vai tocar campainha, ping-pong, né? Fácil. Esse doki-doki aqui, doki seria o batimento cardíaco. Então, quando alguém está nervoso, né, ou está surpreso com alguma coisa, vai usar esse doki escrito ao redor da ilustração aí. Bom, por hoje é isso. Na próxima aula nós temos o grande kanji aqui, então eu vou terminar aqui nesses exemplos. Por hoje é isso, pessoal. Só katakana e hiragana. A gente fechou por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode botar nos comentários aí que eu vou responder. Vou pessoalmente olhar cada um dos comentários, sintam-se lisonjeados. E no próximo vídeo a gente tem kanji, né? O próximo aqui já é... Opa, não posso dar spoiler. Nós temos kanji e o romanji, tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima.